Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Isso é comigo, isso é contigo. E disse: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é comigo. Mateus, capítulo 27, versículo 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os ouvitres malévolos. Em breve tempo, se capacita da solidão e quem se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Pão nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos à Casa Espírita, mais um encontro de estudo, de aprendizado, de reflexão, ainda mais com esta mensagem. Vamos fazer a nossa prece de abertura, vamos mentalizar em nossos corações e nossas mentes a figura de Jesus, que já está de maneira indelével em nossos corações por século, embora nós ainda não lhe sigamos as diretrizes, os roteiros, as orientações. Esse mesmo Cristo que moldura a temática de hoje, que Ele possa, ainda mais, fazer de cada um de nós, homens e mulheres, renovados pelo seu Evangelho. Que este Evangelho seja um roteiro de luz para cada qual, encarnado ou desencarnado. Que esta casa
possa, embora em perfeição dos seus tarefeiros, seguir na difusão da mensagem espírita cristã. Que esta oração, embora limitada, chegue a todos quantos estão agora sintonizados conosco, a tantos quantos gostariam de estar aqui e não puderam, a tantos quantos ainda se debatem nas dores, nas mazelas, no materialismo, enfim, que ainda nos distancia do Mestre. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre, neste momento de aprendizado, de paz e de crescimento íntimo de cada um de nós. Que assim seja. Bom, hoje nós damos sequência, com essa temática, a última ceia do Senhor, e quem está conosco, nosso convidado, veterano amigo da casa, do movimento espírita, de toda Santa Catarina, alguém a quem nós, desde já, externamos o nosso profundo agradecimento, porque ele é conselheiro, ele é amigo de todas as horas, como já falei, veterano no movimento, e ele talvez não note isso, mas ele já é um grande mentor encarnado aqui no movimento espírita. É o velhinho. Seu Lenir Teixeira, presidente da Federação Espírita Catarinense. Muito bem. Boa noite, irmãos. Boa noite. As nossas primeiras palavras são realmente de regozijo, congratulando-nos com essa data tão importante, cinquentenário desta casa, 50 anos servindo à coletividade. Isso é uma data realmente que merece todo o nosso louvor, todo o nosso abraço, enfim, porque representa um trabalho no movimento espírita de 5 décadas, como disse. E estamos incumbidos, já está ali no telão, o nosso tema da noite, a última ceia do Senhor. Mas nós vamos nos permitir, antes de iniciar este assunto, a tecer algumas considerações a respeito do próprio Evangelho de Jesus. Afinal, nós estamos no Centro Espírita Jesus de Nazaré. E louvando essa figura magistral que é o Mestre, nós encontramos nos escritos a respeito da sua permanência entre nós há 2000 anos, nós encontramos verdadeiras pérolas, verdadeiros diamantes, pedras preciosas que precisam ser trabalhadas por nós em todos os sentidos. Então nós permitimos, antes de entrar no assunto, a fazer essas considerações. Nós temos mencionado seguidamente essa questão, esse precioso valor das narrativas. Cada passagem, cada trecho, cada versículo do Evangelho, ou dos Evangelhos, se quisermos colocar no plural, porque são de Marcos, Mateus, Lucas, João, cada versículo é efetivamente como uma pérola engastada no colar. Haroldo Dutra Dias, estudioso dos Evangelhos, ele já havia mencionado esse aspecto e nós concordamos integralmente com essa assertiva. O leitor atento, o leitor sensato, haverá por certo, sem sombra de dúvidas, de descobrir a luminosidade desses ensinamentos que os Evangelhos trazem. Ensinamentos e escritos históricos, realmente, vivenciando os passos de Jesus pelos caminhos da Palestina de outrora e junto àqueles seres que ele havia escolhido como companheiros para a jornada.
os relatos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, aliás, os primeiros três, de Mateus, de Marcos e de Lucas, têm muita coisa em comum. São muito parecidos e por isso são chamados evangelhos sinóticos, evangelhos semelhantes, relatos semelhantes. É claro que cada um pegou um ângulo da questão. Um preferiu falar mais das parábolas, outro preferiu falar mais das curas, outro preferiu falar mais dos outros atos pessoais de Jesus. Mas, em tese, esses três evangelhos são muito semelhantes. E desses três, apenas o de Mateus, Levi Mateus, que era o nome dele, apenas Mateus foi apóstolo, discípulo direto de Jesus. O seu aprendizado, portanto, ele veio diretamente do Mestre. Não houve outra influência externa. Ele veio diretamente do Mestre, ao lado do qual ele passou 3 anos labutando. E Marcos, o segundo, João Marcos, na verdade, e Lucas não foram discípulos diretos, foram discípulos de Paulo, o apóstolo dos gentios, portanto, muitos anos após a crucificação. Tanto João Marcos quanto Lucas viajaram com Paulo para aquelas regiões chamadas dos gentios, a Grécia, Roma e outras cidades mais da Ásia Menor. Por isso, eles não conviveram diretamente com Jesus como conviveu Mateus. Entretanto, o Evangelho de João, o quarto, difere totalmente desses três. Difere totalmente desses três. Como dizem os estudiosos do assunto, o Evangelho de João é totalmente espiritualizado, espiritual. Isso porque, cremos nós, ele conviveu diretamente com Maria de Nazaré. Além de ser um apóstolo, discípulo direto de Jesus, e era o mais novo dos apóstolos, ele iniciou esse apostolado. O chamamento de Jesus lhe foi feito quando estava na adolescência da vida. Ainda era adolescente, era mais novo. Era o discípulo amado, como ele dizia, o discípulo amado. E coincidentemente foi o último de todos os 12, o último a desencarnar. Com, segundo dizem, com a idade de 96 anos por aí assim. Muito idoso já, portanto. Mas ele conviveu e vivia esse amor com Jesus. Vivia esse amor, esse apego, esse afeto, essa afetividade constante com Jesus. Foi o único dos apóstolos que, no dia da crucificação, estava à frente da cruz, ao lado de Maria. E talvez vocês lembrem dessa passagem, quando Jesus, segundo o evangelista diz, quando Jesus, já na cruz, já nos últimos momentos da sua existência física, diz, referindo-se a ele: filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. E a partir daí, João passa então a presidir com Maria, de quem sorveu um aprendizado muito maior na fé. É claro que os outros aprenderam com Pedro, aprenderam com esparsos pedaços que circulavam, tipo jornal, notícia, né? Eram chamadas quelas, pedaços, pergaminhos de passagens de Jesus. Eles conheciam isso, João também conhecia, mas preferiu aquela situação espiritual completamente.
Pois bem, nós estamos dizendo isso porque de todas as narrativas evangélicas, nós podemos realçar, embora todo o conteúdo mereça o nosso respeito, nós podemos realçar duas passagens de singular, extrema relevância. Uma é no Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que ocupou daquelas narrativas evangélicas 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7 das narrativas de Mateus, para narrar o Sermão do Monte. E a segunda passagem é esta, a última ceia do Senhor, narrada pelo evangelista João, que ocupou 4 capítulos do seu Evangelho. 4 capítulos 13, 14, 15 e 16 das suas narrativas. Eu considero essas duas passagens, como sendo o alfa e o ômega, o começo e o fim da vida pública de Jesus, o início e o final. O Sermão do Monte, realizado na Galileia, foi feito a céu aberto para um público grande que chegava a ele, e foi um monólogo. Somente Jesus falou. A última ceia foi num local fechado, em Jerusalém, estando presentes apenas os 12 discípulos inicialmente, e foi um diálogo. Então são duas situações diferentes, mas ao mesmo tempo que fecham um ciclo total do alfa e do ômega, como nós estamos falando. Pois bem, vamos hoje então tentar entender esta parte, a última ceia do Senhor, as ocorrências havidas nessa importante reunião narrada por João em 4 capítulos do seu Evangelho. O local nós sabemos que foi na Palestina, e também sabemos que foi em Jerusalém. E a época em que isso aconteceu foi a época da Páscoa. A época da Páscoa. Jesus, na sua presciência, sabia que indo a Jerusalém, na época da Páscoa e naquele momento, ele poderia ser entregue aos fariseus. Mas assim mesmo ele fez. Diz a narrativa de João que ele adentrou Jerusalém montado num burrico. E o povo fez hosanas ao recebê-lo, colocando folhas, festivamente colocando folhas para que ele passasse. Mas o momento era crucial. Jesus sabia que estava no seu final. Não havia outra situação. Então foi durante a Páscoa. Interessante que, segundo as leis estabelecidas por Moisés, não as leis divinas, mas as leis civis de Moisés, estabeleciam que a cada ano todo varão, todo ser do sexo masculino deveria, pelo menos uma vez por ano, comparecer a uma das festas tradicionais do judeu em Jerusalém. A Páscoa, inclusive, poderia ser feita mais com a própria família, que era uma festa mais familiar. Festa, entre aspas, porque na verdade as famílias iam a Jerusalém, faziam a sua oferta ao templo
o sacrifício que faziam com aquilo que podiam fazer. Os mais ricos levavam carneiros, os mais pobres pequenos pássaros, ou os bem pobres apenas material da sua colheita. Enfim, era um sacrifício que eles faziam para que pudessem realizar alguma coisa. E depois do sacrifício, iam para a sinagoga ouvir a palavra que eles chamavam palavra de Deus, palavra do Senhor, palavra de Javé, ou de Jeová. Então, esta foi a época em que Jesus ali esteve. Há uma outra passagem em que Jesus esteve presente na época de Páscoa, quando ele tinha 12 anos de idade. Então, a grande festa, embora houvessem várias em Jerusalém, a grande festa era a Páscoa. O próprio Evangelho relata então a presença de Jesus em outras épocas. Época essa da Páscoa. O local foi Jerusalém, sim. Mas como é que se deu a escolha desse local? Como é que ele escolheu o local? Porque nós conhecemos aquelas pinturas, esta mesma, né? Esta mesma pintura, onde é que foi esse lugar? Que lugar era esse onde Jesus se encontrava? Diz o evangelista que Pedro chegou a ele, Jesus, e perguntou: Senhor, onde queres que façamos a ceia da Páscoa? E Jesus então disse: ide à cidade, num arrabal, numa espécie de bairro, né? Ide à cidade, ao centro da cidade, e lá encontrareis um homem carregando um pote com água. Segui esse homem até a casa onde ele entrar. E quando ele entrar na casa, dizei que queres falar com o dono da casa. E quando o dono vier, dizei a ele que o mestre quer fazer a ceia na sua casa. Onde é o salão onde o mestre poderá fazer a ceia? E ele mostrará um amplo lugar já preparado para a ceia. É assim que a narrativa do Evangelho fala, no local. É um local amplo, mas a mesa não era somente de pão e vinho, como nós conhecemos. Mesa que não era bem mesa, era um estrado, um verdadeiro estrado ao resto do chão, porque não havia mesas naquele tempo, não havia cadeiras. Cadeira foi uma invenção bem mais tarde, né? Para poder sentar numa cadeira. Se deitavam ao chão. Essa é a razão porque sempre recomendavam, e a lei de Moisés recomendava, lavar as mãos e os pés antes da alimentação. Porque deitados um ao lado do outro, poderiam incomodar com aqueles pés, com areia do deserto, com a lama, às vezes, das chuvas que vinham. Então era necessário que lavassem os pés. Então, esses relatos. E a razão de ser, voltamos aqui. A razão de ser, esse é um ponto importante, a razão de ser. Por que será que foi feita essa reunião com os discípulos? Jesus sabia que os seus dias haviam chegado ao final. Mas não externara diretamente isso aos discípulos. Externara por algo, falara por algo. Eles sabiam, de certa forma, que Jesus iria para algum lugar, mas não sabiam o que, como, onde. Escreve o evangelista João, já no primeiro versículo do capítulo 13, que é o primeiro dos capítulos do seu relato. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo Jesus isso, ora, Jesus havia preparado aqueles homens, que eram criaturas, que eram espíritos, sim, espíritos
adredemente escolhidos na dimensão espiritual, espíritos de escola, rudes no corpo físico, simples no corpo físico, pescadores, trabalhadores, mas eram espíritos escolhidos. Ele sabia, Jesus sabia, que a preparação daqueles homens seria um fator importante. Com todo o amor que extravasava no seu coração fervoroso, ele os havia preparado para serem o quê? Para serem os multiplicadores da sua mensagem. Ele teria que multiplicar essa mensagem. O cristianismo, chamado cristianismo, é uma maneira errônea de dizer, porque Jesus não fundou nenhuma religião. Cristianismo significaria doutrina do Cristo. O cristianismo, erroneamente dizendo, que é a lei de Deus trazida por Jesus aos homens, precisava ser multiplicada. Começou com ele, e depois com os 12, e depois com 70, e depois com 500 na Galileia, e daí espraiou-se para outras plagas, para os gentios, e hoje conta, nos dias atuais, conta com 1,5 bilhão de adeptos. Não é a maior doutrina que existe, mas todas as doutrinas da face da terra têm um fundamento no próprio Cristo, que é o governador espiritual do nosso planeta. Então compreendemos nós que esses espíritos que estavam ao lado dele eram criaturas escolhidas, escolhidas adredemente por ele. Adredemente escolhidas por ele. Jesus, portanto, sabia da importância desses discípulos na difusão dos esclarecimentos que ele estava trazendo à face da terra. Era a última oportunidade, ele sabia que no dia seguinte, possivelmente, ele ia ser entregue aos fariseus. Era o último momento, portanto, que ele teria para dar as últimas explicações aos seus discípulos. Não poderia deixar mais. Então, tudo aquilo que vai ocorrer durante o diálogo dele com os discípulos, e vice-versa, são ensinamentos que ficariam para a posteridade, não só para os discípulos diretamente, mas para toda a posteridade, até os dias atuais e para os dias futuros, ainda não alcançados. E os apóstolos, os discípulos ali presentes, sabedores que eram de que Jesus estava para partir, estavam mais ou menos conscientes disso, mas não sabiam nem para onde ele iria, nem porquê, nem quando esse fato ia ocorrer. Esses eram os discípulos que estavam com Jesus. Aí estão os seus nomes, apenas para lembrar. Pedro e André, que eram irmãos, filhos de quem? Jonas, filhos de Jonas. João e Tiago. João aqui está com um jeito maior, né? João está com um jeito mais adulto, mas ele era João. Tiago e João, que eram irmãos, filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu, que eram discípulos de João Batista. Mateus, que era que foi o evangelista e que era um publicano, dobrador de impostos. Tomé, que era considerado o descrente, mas na verdade era o mais culto de todos. Tiago maior, filho de Alfeu. Simão, que era cananeu, no lugar de Canaã. Judas Tadeu e Judas Iscariote. Iscariote, quer dizer, do lugar de Cariote, do lugar chamado Cariote. Esses eram os participantes.
convocados por ele, esses discípulos todos, convocados por ele para essa última viagem, estavam então alguns deles relativamente inseguros, não sabiam o que ia acontecer. Outros estavam temerosos e outros até estavam eufóricos, porque imaginavam que o Mestre seria finalmente consagrado durante aquelas festas de Páscoa. E aí surge o dilema de quem iria substituir o Mestre. Isso acontece sempre em todo lugar, né? Quando alguém vai embora, quem é que vai ficar no lugar dele? Já que Jesus estava falando que ia partir com os próprios discípulos, mas quem é que vai ficar no seu lugar? E aí começaram a discutir entre si, discutir no bom sentido. Excluídos então aqueles que estavam eufóricos, os demais, isto é, os temerosos, os inseguros, passaram a discutir entre si, porque na ausência de Jesus deveria caber a alguém a coordenação do grupo. Era importante que os 12 se mantivessem unidos dentro dos propósitos sempre revelados pelo Mestre. Portanto, aquele que os liderasse deveria ser forte, firme, um verdadeiro líder. E aí cada qual passou a julgar-se com as condições de vida. Pedro disse: eu sou mais velho, né? Eu mereço. Tomé disse: eu sou mais culto, também mereço. E um e outro e começaram a discutir entre si. E aí Jesus dá-nos uma lição, a primeira lição da noite, da humildade. Lição de humildade dos homens. Levantou-se, tirou a vestimenta e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela e passou a lavar os pés dos discípulos. A maneira dos escravos ele agiu naquele momento. Tirou a vestimenta e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Os escravos costumavam fazer isso. Faziam isso porque eram escravos. E Jesus mostrou que para eles estava sendo escravo. Então, observando-os, Jesus, sem dizer qualquer palavra, levantou-se, tirou a sua capa, colocou uma toalha, derramou água numa bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que tinha. Embora Pedro protestasse, procurando evitar essa atitude de Jesus para consigo, o Mestre assim mesmo o fez. E quando terminou, voltando ao seu lugar, na mesa, perguntou-lhes: compreenderam o que eu fiz? Compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e disseis bem, porque eu o sou. Mas mesmo sendo Mestre e Senhor, eu vos lavei os pés. Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. A humildade essencial junto das criaturas humanas. Era imperioso então dar-lhes um exemplo no qual fosse demonstrada a importância da grandeza espiritual, um ato que ele fez de suprema humildade. Já em outra feita, havia feito isso ao lado de uma criança, dizendo: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança. Humildade nas atitudes, amor incondicional em favor dos semelhantes. Doar-se de si mesmo através da humildade
é a essência da caridade e do amor ao próximo. A doutrina espírita, fazendo essa ligação do Evangelho com a doutrina, a doutrina espírita nos ensina, através de inúmeros exemplos, inclusive vivos, de criaturas exemplos, digo, vivos de criaturas que já passaram para a dimensão espiritual, exemplos presentes, né? Através de vários exemplos, que os orgulhosos, aqueles que detêm, nem que seja um pouco de orgulho, chegam à paz espiritual totalmente desprovidos. E além do mais, padecem o rebaixamento na existência seguinte, porque o orgulho, juntamente com o egoísmo, revela-nos as duas grandes feridas morais da humanidade terrena ainda. Qual foi a segunda lição que ele deu aos discípulos e que serve para nós? A lição de respeito aos atos alheios. Ali entre eles havia alguém que o trairia, segundo o termo utilizado nos Evangelhos. O que pretendes fazer, faze-o depressa. O evangelista prossegue então o seu relato, escrevendo: angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade eu vos digo que um dentre vós me trairá. Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no seu livro intitulado Boa Nova, escreveu a respeito dessa passagem mais ou menos o seguinte, não resumir. Escreveu ele assim: uma penosa sensação de mal-estar se estabelecera entre todos. Judas, filho de Simão de Iscariote, fazia o possível para dissimular as suas angustiosas impressões, enquanto os demais companheiros dirigiam-se ao Cristo com perguntas sobre quem seria esse. Seria eu? Exclamou André ingenuamente. E Tiago, por sua vez, em voz alta, objetou: onde está Deus que não conjura semelhante perigo? E depois de tantas interrogações e de tantas exclamações, Jesus dirige-se a João, dizendo-lhe: o escândalo desabrochará em nosso próprio círculo, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois dos nossos passos. Devemos estar sempre prontos ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho da nossa fé. Em todos os tempos haveremos de encontrar o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos às vezes. Sem dúvida, então, Jesus estava respeitando o livre-arbítrio de Judas. Estava respeitando profundamente essa liberdade. E por isso disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Todos temos, justamente mercê da misericórdia de Deus, todos temos liberdade de agir. Podemos fazer aquilo que mais queremos. Ele não nos criou maus, mas simples, ignorantes, né? Para que passemos e consigamos por nossos próprios passos palmilhar os caminhos que nos levem à perfeição. Meta essa por ele estabelecida desde quando nos criou, há milhares e milhares de anos. Judas não era mau. Ele amava Jesus. Ele apenas ignorava as consequências da sua ação, imaginando que Jesus
facilmente se libertaria de qualquer incursão dos fariseus, mostrando-lhes a sua poderosa força de Salvador. Tudo o levava a admitir que aquele seria o grande momento de Jesus. Mas Humberto de Campos escreve: Judas esperava ansiosamente o instante do triunfo para dar a Jesus a alegria da vitória cristã através de manobras políticas no mundo. E então o mestre o respeitou, como respeita a qualquer um de nós, embora as nossas imperfeições, nossas limitações, ensinando-nos da mesma forma a respeitar as ações alheias. Sempre temos que respeitar. Nesse exemplo, mostrou-nos o Cristo que a tudo compreendia e nunca se magoava. E Judas, quem sabe, ainda poderia recuar, se ele desejasse, tocado ou não pelo arrependimento, porque ali não havia, como nunca existe, nunca há, um determinismo total. Ele não estava determinado a fazer isso. A lição de amor fraternal. Nós estamos apenas no início das lições que Jesus nos deu nesse diálogo com os discípulos. Esta é mais uma das lições. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Isto não era só para aqueles 12, era para ficar para a posteridade, para os dias atuais. Então, prosseguindo o relato desse precioso documento, riquíssimo acontecimento que é a ceia, o diálogo da ceia, o evangelista João anota que Jesus torna a ensinar o maior de todos os mandamentos, porém de uma forma diferenciada, porém de uma forma diferente daquela: amai-vos uns aos outros, assim como eu os amei. Qual é a outra forma? Emmanuel, então, também através de Francisco Cândido Xavier, assinala na obra Caminho, Verdade e Vida que Jesus, nesse instante sublime, engrandeceu a fórmula anterior, portanto diferente daquele mandamento que diz: amai ao próximo como a vós mesmos. É diferente. Amar ao próximo como a vós mesmos é diferente do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos é um dever que nos cabe. Porém, a recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o firme de uma solidariedade verdadeira, garante a confiança fraternal e a certeza de um entendimento recíproco. Afinal, nós sabemos que somos irmãos uns dos outros porque oriundos do mesmo Criador, filhos do mesmo Pai, Deus, amor universal. E Jesus então reforça esse novo mandamento dizendo: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Estou lembrando aqui da passagem, da mensagem do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele conclui essa mensagem com um chamamento aos espíritas. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Este é o segundo.
realmente esse amor, essa necessidade de amor, vem através do tempo e tem que penetrar em nossos corações, em todas as áreas. A lição da vigilância é outra mensagem deixada para nós, porque somos criaturas invigilantes. Pedro diz a Jesus: Senhor, por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe então Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que de maneira alguma tentará o galo antes que me negues 3 vezes. Encerrando o 13º capítulo das suas narrativas, o evangelista João assinala com poucas palavras a lição da vigilância, como que advertindo Simão Pedro a respeito da sua ainda grande insegurança. Senhor, disse Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E aí Jesus responde: darás a tua vida por mim? A presciência de Jesus acerca dos acontecimentos futuros sempre foi uma constante na sua peregrinação terrestre. Conhecedor profundo dos seus discípulos, no íntimo dos seus discípulos, tanto quanto ele nos conhece nos dias atuais, ele sabia que Pedro seria tomado pelo temor, pelo medo, diante da prisão, diante do julgamento e diante da crucificação de Jesus. E o mesmo acontece conosco, mesmo nos dias atuais. Dizemos amar Jesus, dizemos que amamos Jesus acima de tudo, mas na hora do verdadeiro testemunho, recuamos, porque somos inseguros e invigilantes. Temos de vencer a nós mesmos, tal como eles já nos disseram anteriormente: vigiai e orai para não cairmos em tentação. A lição da fé: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus também manifesta a sua clara preocupação em fazer com que os discípulos mantivessem verdadeira e robusta fé na sua missão divina, pois seriam eles os continuadores da sua romagem. A verdadeira fé está intrinsecamente ligada com a humildade, que é outra mensagem que foi dada na noite. Aquele que possui fé deposita confiança integral em Deus, porque sabe que nada pode sem Ele. Ora, os discípulos aprenderam então, no contato com o Mestre, que as suas palavras eram a verdade. Porém, naquele momento supremo que ali estavam passando, registrava-se um clima de insegurança entre eles. Era necessário que Jesus reafirmasse a sua condição de delegado divino. Eu vim aqui em nome de Deus, como se dissesse assim, porque a humanidade terrena precisa. Por isso ele afirmou categórico: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes em Deus, crede também em mim. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Porque Jesus é efetivamente o mais elevado Espírito que já incorporou, encarnou no seio terreno em todos os tempos da humanidade. O Sr. Allan Kardec escreveu
logo após a resposta que tem o número 625 do Livro dos Espíritos, escreveu ele: para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral ao qual a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque sendo Jesus o mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino, o Espírito de Deus, o animava. A visão da humanidade universal. Vejamos essa visão que ele teve durante aquele diálogo com os discípulos. Como é que ele abordou esse aspecto? Era mais uma missão que ele queria cuidar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então, uma das grandes lições desse momento sublime do diálogo de Jesus com os discípulos foi o versículo a respeito da multiplicidade de mundos que rolam pelo espaço. E mais ainda, que esses mundos são habitados. São essas as palavras de Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu já não lhe teria dito, porque me vou para vos preparar um lugar. Me vou para vos preparar um lugar. Porque eu vivo, vocês também viverão. Então afirmava ao mesmo tempo sobre a continuidade da vida após a chamada morte. Afirma o mestre que a vida inteligente não está somente restrita a este pequeno planeta, sendo inúmeras as moradas em que poderemos viver conforme a nossa evolução espiritual. E os espíritos que ditaram a doutrina que abraçamos oferecem um ensinamento correspondente respondendo à questão 55 do Livro dos Espíritos. Perguntou o Sr. Allan Kardec: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E eles disseram sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade ou em perfeição. Orgulho e vaidade do homem. Acreditam esses homens que Deus criou o universo somente para eles. E essa importante lição é comentada pelo Sr. Allan Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele esclarece sobre a classificação dos mundos. Mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Essa escala de mundos, essa hierarquia de mundos, hoje nós conhecemos muito bem, graças aos Espíritos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também disse isso naquela noite sublime. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E quem vê a mim, vê ao Pai. Tomé, exatamente aquele que é considerado como um incrédulo, Tomé, que era o mais culto de todos os discípulos, o mais racional pela forma inteligente com que expressava as suas perguntas ao mestre, volta-se e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que conheceremos o caminho? E Jesus então dá essa resposta. Aproveitando-se da pergunta de Tomé, ele coloca essa resposta como fundamental para o nosso dia a dia futuro. Jesus responde então com essas palavras:
Wilson Cerqueira, estudioso do Espiritismo, comentando esse versículo evangélico, escreveu: Jesus é realmente o caminho. Escreveu ele: Jesus é realmente o caminho, porque a doutrina que nos ensina representa o padrão que deveremos seguir para a vivência do bem em toda a sua plenitude. Jesus é a verdade, porque seus ensinamentos expressam as leis de Deus, leis do Senhor, que regem todo o universo e que deveremos seguir para não ficarmos à margem do caminho. E Jesus é vida. Jesus é vida porque, afastando-nos nós dos seus ensinamentos, estaremos em desarmonia interior e sofreremos desnecessariamente. Será que poderemos nós fazer as mesmas obras que Jesus fez? Essa é uma pergunta que nós hoje dizemos: puxa, eu estou tão longe, não chego nem aos pés de Jesus. Será que um dia faremos as mesmas coisas? Mas Jesus disse aos seus discípulos e deixou para a posteridade essa expressão: em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará. E prossegue: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então pergunto: será que faremos um dia as mesmas obras que Jesus fez? Será que teremos condições? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. O progresso é uma lei da natureza. Sendo o homem perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não foi ele, o homem, destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. Isso foi escrito pelo Senhor Allan Kardec. Assim, o homem deve progredir incessantemente, e se progride é que Deus assim o quer. E prossegue então o codificador escrevendo assim: o homem não pode manter-se perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o objetivo que a providência lhe assinalou. E esse objetivo é alcançar a perfeição. Sermos assessores de Deus. Alcançaremos essa plenitude espiritual, a perfeição. Jesus era um espírito altamente iluminado, sem dúvida, de alta superioridade, mas ainda não era um espírito perfeito. Por isso que disse isso: e outras maiores ainda fará. Fará as mesmas coisas que eu faço, e outras maiores ainda fará. Por isso, como um ensinamento importante, Jesus afirmou naquele momento que aquele que crê em mim fará também as mesmas coisas que eu faço. Como devemos amar a Jesus? Como amar a Jesus? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. São várias, são muitas as ocasiões em que Jesus salienta a questão do amor que deveríamos ter por Ele. E aqui estão projetadas 3 dessas expressões, mencionadas durante a ceia da Páscoa, todas voltadas para o cumprimento das leis de Deus. Interessante. Quer dizer,
Deu 3 expressões, as 3 estão voltadas para aquilo que ele estava trazendo, que eram as leis divinas. Em verdade, ninguém pode dizer que ama esse mestre se não vivenciar os seus ensinamentos. O que adianta dizer eu te amo, Jesus, mas continuo sendo contrário às tuas leis, às leis que trouxeste, aos teus ensinamentos? O evangelista Mateus, outro evangelista, já houvera mencionado isso nos últimos versículos do Sermão da Montanha, quando Jesus diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Sopraram os ventos, vieram as chuvas, as águas subiram e aquela casa ruiu, e foi grande a sua ruína. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, este é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a pedra. Sopram os ventos, vêm as chuvas, as águas sobem, mas a casa não cai, porque está firme, assentada sobre a rocha. Essa rocha é o ensinamento de Jesus trouxe. Firme na vivência desses ensinamentos que ele nos dá. Por isso, guardar os ensinamentos que ele trouxe. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Por isso ele repetiu essas questões. Cuidemos então, não somente de estudar e de compreender, porém, acima de tudo, de vivenciar as lições trazidas por Jesus. A lição da paz verdadeira. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou, porém, como a dá ao mundo. O mesmo Wilson Cerqueira, que nós citamos há pouco, estudioso da doutrina, escreveu ainda: a paz de Jesus jamais será obtida através do apego às coisas do mundo material. Ela é proveniente da vitória do homem sobre si mesmo e não de um irmão sobre o outro. É oriunda da conquista de valores imorredouros da vida. É fruto de um trabalho árduo para a melhoria interior nossa e não de uma vida acomodada, voltada para a contemplação, para os prazeres do corpo. Então realmente aprendemos com os Espíritos do Senhor que a verdadeira paz é a paz de consciência, que nos traz aquela almejada felicidade, embora ainda relativa. Paz de consciência. Ter a consciência em paz não é uma utopia, não é uma mentira. As leis de Deus trazidas ao nosso conhecimento por Jesus, desenvolvidas e explicadas através da revelação espírita, constituem-se no roteiro que nos trará essa paz interior. E quando efetivamente cumprirmos isto, como tantos outros já o fizeram, teremos uma felicidade tão grande quanto comporta a nossa existência. Prossigo. É o que diz a resposta à questão 921 do Livro dos Espíritos. E aí vem outro símbolo trazido por Jesus. Volta e meia ele utilizava símbolos nas suas palavras, nas suas alocuções, nas suas explanações. E este, o símbolo das uvas, da videira, é um dos grandes símbolos, expressivos símbolos trazidos por ele. O simbolismo da videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Veja como ele coloca.
O Pai o fez, o Pai o plantou, o Pai o colocou, e Ele é a videira. Mas prossegue: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo aquele que dá fruto, Ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poderá fazer. Como tantas vezes fez, então, Jesus utiliza esse símbolo, ou um símbolo específico, durante o diálogo com aqueles discípulos. Uma figura simbólica do reino vegetal, uma videira, E ele mesmo declara que é a videira, eu sou a videira. E uma videira verdadeira, diz ele. Uma videira que traz em si a essência das uvas que vai produzir. Assim como Jesus traz em si a essência do amor, a expressão da perfeição. É como a vida em expansão, pronta a produzir os frutos do bem. E os ramos da videira vão simbolizar o espírito humano em busca da perfeição, que é a meta que Deus estabeleceu para todos nós. Um ramo não sobrevive se estiver separado da videira. Assim como a criatura padece aflições por não estar ligado a Jesus, que é o mentor espiritual do planeta, representante direto de Deus, nosso Pai. E o próprio Mestre complementa esse ensinamento, dizendo como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Como nós estamos atravessando um dos períodos mais importantes, mais significativos na história da humanidade terrena, que é o período de transição do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, vemos este momento como um daqueles momentos de poda e de corte. Os ramos bons serão podados, terão a proteção divina para a proteção de bons frutos, isto é, para maiores oportunidades de progresso. Os outros serão cortados, ou seja, sofrerão a condição de serem enviados ou para planetas de ordem inferior, a fim de aprender a duras próprias, ou para situações mais delicadas, missões essas equivalentes às trazidas por Jesus. Deixamos para o final dessa nossa exposição, embora não seja o final do diálogo, mas deixamos para o final esta parte. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito de verdade, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque nem o vê nem o conhece. Deixamos isso para o final pela condição específica nossa de Espírito. A vinda de um outro Consolador para a humanidade terrena. O que seria esse Consolador? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, e nem o conhece. Por que será? Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. É indiscutível que Jesus sempre representará o papel de um Consolador. Jesus é Consolador. Mas um homem de 2000 anos atrás
não tinha condições de compreender a verdade de uma forma mais ampla. Então, quando surgiu a revelação espírita, ocorrida em meados do século XIX, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que depois ficou conhecido com o nome de Allan Kardec, como sabemos, passou a receber orientações do Espírito que se auto-intitulou como verdade. Quando das suas comunicações, sem que o professor Rivail pedisse ou pretendesse, ele assinava essas comunicações como Espírito de verdade. Uma delas, constante no capítulo que nós já citamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, uma delas diz o seguinte: eu venho como outrora aos desgarrados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como o fez anteriormente a minha palavra, deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, etc, etc. Ou esta outra: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-los. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos e eu venho salvá-los. Vinde a mim, portanto, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. O Espírito de verdade é, com certeza, o coordenador espiritual da revelação ocorrida no século XIX, quando uma quantidade inumerável de espíritos em todas as partes do globo passaram a se manifestar, inicialmente com fenômenos físicos e após com informações relevantes sobre a continuidade da vida, a multiplicidade de existências corpóreas, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados e, é claro, sobre a interrelação entre a vida corpórea e a vida espiritual através das comunicações. É possível que o Consolador seja o próprio Cristo, tendo em vista as mensagens que nós citamos. E ainda é mais reforçada essa ideia quando Jesus fala àqueles discípulos: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou ainda: vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Ações previstas para o Consolador estão terminando. Mais umas 2 aulas terminando. Ações previstas para o Consolador. É simples. Tais ações de prever: ensinar todas as coisas e fazer lembrar as coisas que Jesus nos disse. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tenho ainda muito para vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu lhe digo. Jesus então promete novos ensinamentos com a vinda do Consolador, complementando o trabalho de esclarecimentos necessários para a humanidade terrena. Diz ainda que esse Consolador relembrará tudo aquilo que ele disse, além de apresentar novas ações, novas missões. Realmente o Cristo não nos disse tudo, não trouxe toda a verdade, pois até os discípulos mais chegados teriam dificuldade em assimilá-lo. Por isso disse ele:
tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. E o Sr. Allan Kardec perguntou aos espíritos, conforme lemos a questão 628 da obra básica de codificação, por que a verdade não foi posta sempre ao alcance de todas as criaturas? Responderam eles: é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, e o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica ofuscado. Consequentemente, são válidas, são importantes mesmo as palavras de Jesus quando diz: quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará ainda as coisas que eu lhe digo. A missão do Consolador, portanto, é deixar-nos a par de toda a verdade, fato que vem acontecendo desde o advento da doutrina espírita. O Espírito de verdade já pode ser reconhecido agora, pois as condições evolutivas da humanidade assim o permitem. Então vamos ao último slide. A clareza dos ensinamentos de Jesus. Estas coisas eu vos tenho dito por meio de figuras. Mas vem a hora quando não mais vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Mais uma vez vemos nisso a possível ligação de Jesus com o Espírito de verdade, ou mesma criatura talvez. Porque até agora eu vos tenho falado desta forma, mas no futuro não vou falar assim. Vou falar por meio de outra maneira, claramente ao Espírito do Pai. Então a resposta à questão que recebeu o número 627 no Livro dos Espíritos é grandemente esclarecedora quanto a esse ponto, esse versículo aqui projetado. Aliás, essa passagem, mais uma vez, reforça-nos a ideia de que Jesus, o Consolador, é o próprio Mestre. Diz então a resposta à questão 627, porque o Sr. Allan Kardec perguntou: ora, se Jesus trouxe todas as coisas, trouxe as leis de Deus ao conhecimento dos homens, por que os Espíritos estão vindo agora? Por que eles têm que trazer agora uma nova coisa, uma nova informação? E os Espíritos que editaram a doutrina dão uma resposta que é praticamente o objetivo da doutrina espírita no face da terra. Disseram eles, muitas vezes, a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com aquela época e aqueles lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem, e menor ainda o número dos que as praticam. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém mais possa alegar ignorância. Então, realmente, Jesus trouxe, durante esse diálogo com os discípulos, inúmeros esclarecimentos que hoje, com a doutrina ditada pelos Espíritos, podemos compreender perfeitamente. Por isso, quando vemos, quando lemos, quando entendemos ou procuramos entender esse diálogo, assim como o estudo daquele sermão, magnífico sermão
havido no princípio, no alfa, como nós dissemos, no alfa e este o homem. O princípio e o fim, o começo da trajetória de Jesus e o momento final da sua presença na face da terra. Momento esse que, como nós vimos, repleto foi de lições, lição de amor, lição da humildade, lição da vigilância, lição do, enfim, todas as possíveis que ele poderia deixar naquele momento para o discípulo. Lições que devem ser aproveitadas por nós nos dias de hoje. Porque até hoje, até este momento e neste momento estamos fazendo uma ceia com o Senhor. É a nossa oportunidade de estar com Ele, recolhendo essas palavras e sentindo na sua clareza espiritual as possibilidades do nosso crescimento. Fiquemos então desta forma, com estas palavras, com a graça de Deus. Nascer, morrer, renascer ainda. Obrigado. A gente agradece ao seu Elenir pela pesquisa, pela mensagem. Temos ainda alguns minutos para dúvidas, questionamentos, contribuições. Se alguém quiser aproveitar a presença do seu Elenir entre nós, que o faça, né? Fique à vontade. Seu Elenir, seja no Sermão da Montanha, seja na última ceia, nós temos na doutrina espírita três vertentes principais de entender essas entrelinhas de Jesus, que seria o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra do Chico em livros como Boa Nova, como Jesus no Mar, e agora o trabalho do Haroldo e do Trandia, né, que está mostrando a entrelinha do pensamento de Cristo. Pegando justamente com Emmanuel, principalmente com Emmanuel, muitos esclarecimentos. Então, essas entrelinhas realmente são muito importantes, fundamentais, porque Jesus falava de uma forma alegórica, muitas vezes, levando lá para o passado, para as tradições judaicas, hebraicas, aqueles pontos que os discípulos podiam entender. E usava muitas vezes aqueles exemplos fáceis da vida, né? A porta estreita, a videira, como foi agora, e outros exemplos mais simples, né? Do dia a dia da vida. E isso realmente ele trouxe com muita propriedade nesses ensinamentos. E o Espiritismo hoje nos esclarece. E para isso, o Haroldo Dutra, que não veio ao mundo por acaso, surgiu na face da Terra com a missão do homem de esclarecer muito mais esse trabalho. Sem dúvida alguma, ele vai nos esclarecer muito. A base desse seu trabalho foi a pesquisa do Haroldo Dutra, o Evangelho segundo o Espiritismo? Várias obras, não tanto a obra. Várias obras, o Wilson Cerqueira, que é o Caminho, a Verdade e a Vida, o Evangelho de João, algumas obras de Emmanuel, alguns livros de Emmanuel, Dissertações de Emmanuel, e claro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Fazendo isso. Senhor, ninguém perguntou, estou querendo comigo sempre perguntando sobre essa da videira ali. Sinceramente, eu nunca tinha tentado tanto para significar que tem, né? O tronco, eu sou o tronco, gosto do ramo, né? Gostaria que o senhor desse mais uma palhinha para nós. Quem são esses troncos que vão ser que não dão fruto? Ele é a videira, nós somos os ramos, né? Se o ramo se desprender da videira, não dá frutos. Para que dê frutos, nós precisamos estar ligados à videira. Esse exemplo foi muito rico, né? Um símbolo, muita profundidade para a
isso que é uma ligação bastante, segundo eu entendi, com essa poda que vai existir, vamos dizer assim, nessa transição que nós estamos presenciando ainda. Ou tem poda ou tem corte, né? A poda é mais suave, né? O corte é complicado. A planta é para produzir mais frutos, a corte é para não adicionar. Vai produzir no futuro, né?